Olá, bem-vindos a mais uma sessão do PHCTV. Desta vez, iremos mostrar como é possível, através do cursor XVARS, criar, por exemplo, uma tecla do utilizador que abra um ecrã com determinadas variáveis para serem preenchidas pelo utilizador. Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas do software PHC da versão 2010. Para isso, vamos mostrar qual a estrutura que o cursor XVARS deverá ter, bem como o tipo de variáveis que se podem definir. O objetivo será pedir ao utilizador que preencha num único ecrã determinadas variáveis e, de seguida, aplicar o conteúdo dessas mesmas variáveis numa cláusula where de um select em SQL, de modo a que o resultado final seja uma listagem filtrada pelo valor das respectivas variáveis. Vamos então de seguida assistir a uma demonstração. Vamos então criar uma tecla do utilizador em que utilize o cursor XVARS. Para isso, vamos ao menu Supervisor, à Framework PHC e escolher a opção de teclas do utilizador. E vamos, neste caso, criar uma tecla do tipo Programa com o seguinte código em XBase. Vamos imaginar então que pretendíamos ter uma análise de vendas por família sem IVA, em que o utilizador pudesse especificar determinadas condições antes de correr a análise. Para isso, será necessário desenvolvermos código do utilizador que peça vários dados ao utilizador num único ecrã. Vamos então começar por definir umas variáveis locais para serem usadas mais à frente no respectivo código. De seguida, devemos então criar o nosso cursor XVARS através da instrução Create Cursor XVARS. O nosso cursor deverá ter uma determinada estrutura, ou seja, deverá ter os campos NO, tipo, nome, PIC, LORDEN, NValor, CValor, LValor, DValor e o respectivo TBVal. Como podemos verificar, o cursor XVARS tem alguns campos próprios do cursor e disponibiliza 4 campos que podem ser utilizados para pedir dados ao utilizador. Estes campos são de tipo de dados diferentes, ou seja, o campo NValor, que é do tipo numérico, o campo CValor, que é do tipo caractere, o LValor do tipo lógico e o DValor do tipo data. Se quisermos, por exemplo, pedir ao utilizador para selecionar qual a loja do POS, ou introduzir uma data inicial ou uma data final, ou se deve ou não calcular totais no fim da listagem, então temos de definir 4 campos. 2 do tipo data, um do tipo tabela e um outro do tipo lógico. Depois de definidos estes campos, então deve-se preencher os dados de cada variável a pedir. Então, para isso, vamos selecionar o nosso cursor XVARS e vamos introduzir um novo registro através da instrução append blank. E vamos substituir os determinados campos com determinados valores. Temos o campo NO, o campo tipo, em que vamos indicar que é do tipo data. Podemos atribuir um nome para o respectivo campo, vamos colocar a data inicial. Podemos atribuir também uma picture, a respectiva ordem e o valor respectivo através do campo de valor. Vamos fazer o mesmo para o campo de data final, simplesmente é tudo idêntico, apenas a diferença é que o NO incrementa e o LORDEN também incrementa. A seguir, vamos continuar a introduzir registros no nosso cursor XVARS. Neste caso, vamos preencher o campo respectivamente ao nome da loja. É possível indicarmos que determinada variável do XVARS é do tipo tabela e mostrar, por exemplo, numa combo box os registros resultantes de um select a uma tabela. Então, para isso, o que temos que fazer é indicar que o campo tipo é T, de table, e criarmos o nosso select a uma determinada tabela através da função já conhecida, o underscore SQL exec. Guardar o resultado desse select num cursor temporário e fazer a associação dos dados desse cursor ao campo tbval do XVARS. Por fim, vamos adicionar o último registro ao cursor XVARS, neste caso do tipo lógico. Atribuímos um determinado nome, poderá ser tipo uma pergunta, calcula uma linha com o total no fim, indicamos o LORDEN e o respectivo valor por defeito, que será a false. Como tivemos a oportunidade de verificar,
deveremos ter em atenção os seguintes aspectos. Ou seja, consoante o tipo de campo que estamos a definir, vamos utilizar um dos 4 campos do xvars, o n-valor, o c-valor, o d-valor ou o l-valor, para se fazer os respectivos replaces. Ou seja, onde tivermos replace xvars ponto qualquer coisa, esse qualquer coisa será o nome do campo que corresponde ao tipo de dados. Outro ponto de atenção é que os campos NO e Lordem do cursor xvars devem ser incrementados por cada append blank que se faça. E por fim, o valor escolhido na combo box fica sempre guardado no campo xvars.cvalor. Pode-se também definir um título para o ecrã através da variável mCaption. Neste caso, vamos então preencher o conteúdo da variável mCaption com este tipo de título associado. O passo seguinte deverá ser chamar o ecrã para pedir os dados ao utilizador. Para isso, vamos fazer a instrução do comando em que indicamos para, digamos, abrir o ecrã USQL-var com os dados do cursor respectivo xvars. Neste momento, o utilizador irá preencher no ecrã as respectivas variáveis e, por isso, vamos guardar os valores introduzidos pelo utilizador em novas variáveis locais. Aqui, neste local, vamos construir o select da nossa análise, filtrando pelo valor das novas variáveis locais, conforme podemos verificar aqui a partir da cláusula where. Quase no final do nosso código, podemos indicar se a listagem inclui ou não, no fim, uma linha com os totais. Para isso, verificamos o valor da variável do tipo lógico do xvars que ficou associada à nova variável minserir. Por fim, pedimos para mostrar o resultado do select em formato de listagem através da função mostra-misto, já disponível na enciclopédia PHC. Vamos agora ver na prática a tecla a funcionar. Para isso, vamos fechar a configuração da tecla e vamos aceder então ao ecrã de estoques e serviços. Vamos escolher a opção das teclas do utilizador e pressionar então a tecla F1. Como podemos verificar, aqui estão as variáveis do cursor xvars. A variável do tipo data, portanto neste caso data inicial, a data final, a variável do tipo combo box, com os dados relativos à tabela de lojas, baseados no tal select que foi indicado na respectiva tecla, e também a variável do tipo lógico. Vamos então fazer OK e a aplicação vai correr então o resto da análise que se encontra na tecla do utilizador em função dos valores das variáveis que eu escolhi inicialmente. Ou seja, se eu agora cancelar e for correr novamente a tecla, mas alterando um valor qualquer destas variáveis, vamos, por exemplo, colocar aqui o clique lógico, ao corrermos a respectiva análise, então já vai incluir a respectiva linha com os respectivos totais. Podemos então concluir que através do cursor xvars é possível de uma forma simples e rápida definir um conjunto de variáveis a serem pedidas ao utilizador. Esta interatividade com o utilizador permite que, ao executar uma análise baseada num select, seja pedido o valor de cada variável, sendo que os dados da listagem ficam filtrados por esta nova condição. E não se esqueça, para se manter atualizado todas as semanas sobre funcionalidades, novidades e curiosidades acerca do software PHC, subscreva a nossa e-newsletter PHC, aí direto. É bastante fácil. Basta aceder ao nosso site em www.phc.pt, escolher a opção de subscrição daí direto, preencher os seus dados e gravar. Passará a receber todas as quartas-feiras por e-mail a informação que preparamos especialmente para si. Obrigado e até breve!